paz, irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Mais um culto de oração. Eu acho que já está acabando, né? Eu acho que vou ficar com saudade já, as lives. A gente vai continuar fazendo as lives, mas não vamos fazer todos os cultos, né? Domingo já vamos começar os cultos presenciais. Já está batendo saudade aqui. Mas você pode participar conosco. É só você se inscrever. E aí você poderá assistir o culto, prestar um culto a Deus no templo, presencialmente. Eu quero te convidar a ler o texto de Salmo 46. Antes de lermos, compartilhe aí o link com os seus irmãos, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com a sua família, nos grupos de WhatsApp. Compartilhe agora no Facebook mesmo. Vou pegar aqui um copo d'água, ou um copo com água, né? Então, estamos aqui. Eu acho que a semana que vem vamos fazer presencial o culto de oração. Então já vai glorificando a Deus aí, para você vir também pra gente. Vem cultuar aqui com a gente. Amém. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos seus mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado porque você está nos acompanhando aqui. Eu quero convidar você a orar. Em seguida nós vamos cantar. E você certamente essa noite ouvirá mais uma vez uma palavra vinda direto do trono de Deus. Uma palavra desafiadora, uma palavra transformadora. Faremos aqui alguns momentos de orações, porque cremos que através da oração, em nome de Jesus, a nossa vida pode ser transformada. As circunstâncias podem ser transformadas pelo poder do nome de Jesus. Eu creio, e eu gostaria de te convidar a crer junto comigo. Tenha fé, não tenha medo. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças. Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Majestoso é o Senhor. Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus tão amoroso. E por isso estamos aqui nessa noite para prestar culto ao Senhor. Não viemos aqui apenas assistir, viemos aqui prestar culto. Viemos te adorar, viemos te reverenciar. Viemos aqui, ó Pai, nos prostrar no teu altar e dizer que somos pecadores, que precisamos de Ti, que dependemos de Ti, que sem o Senhor não vamos a lugar nenhum. Podemos ter casa, podemos ter carro, podemos ter dinheiro, podemos ter riquezas, mas nada, Senhor, pode nos sustentar a não ser o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Então, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, reconhecemos que o Senhor está no nosso meio, reconhecemos que o Senhor está no controle das nossas vidas, da nossa igreja, no controle da nossa casa, da nossa família, no controle de todas as coisas. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
e dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, nos deu perdão. E o quê? E restaurou a comunhão. E digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, soberano, Criador. Vou sempre te adorar. Elevo-me as mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, soberano, Criador. Vou sempre te adorar. Elevo-me as mãos, oh Jesus, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Declara comigo aí, vai. Declara comigo, diga: Ele ressuscitou e digno é o Senhor. Fala pro teu Deus, fala: Senhor, eu creio que o Senhor ressuscitou. A palavra de Deus diz que se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Romanos 10, 9 e 10. Creia que Ele ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, digno. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está.
digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém, Jesus. Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Receba nosso louvor. Nós não somos nada sem Ti. Que todo ser que respira louve ao Senhor. A Tua palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aliás, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos aqui para dizer que Tu és o Senhor. Tu és o Kyrios, o Senhor dos senhores. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Cante conosco. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz dos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Se você crê, canta. Pode o milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança, enfim, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres ver. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode o milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres ver. Pode o milagre. Pode o milagre vir acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres ver. O medo acabou. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode o milagre vir acontecer
Deus. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só, se tu quiseres crer. Depende só. Depende só. Se você quiser crer, eu gostaria de te convidar a orar nesse momento. Creia na cura, creia no livramento, creia na promessa de Deus, creia na plenitude do Espírito Santo, creia que Deus está no controle, creia que Deus está cuidando de você, creia que Deus está em nosso meio, Deus está em nossa casa. Deus está aqui nesse lugar, cuidando, nos abençoando, nos fortalecendo, nos curando, nos libertando. Louvado seja o nome de Jesus. Então creia e por isso ore. Comece a interceder aí na sua casa. Comece a clamar por aquilo que tem te afligido. Comece a clamar por aquilo que está angustiando o teu coração. Comece a clamar por aquilo que está incomodando você. Comece a clamar e coloque diante do Senhor aquilo que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, aquilo que está atrapalhando a tua intimidade com o Senhor. Comece a orar, porque se tu quiseres crer, Deus vai te aproximar nessa noite, Deus vai te reconciliar, Deus vai manifestar a sua glória, Deus vai falar com você poderosamente, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Deus vai curar as tuas feridas, as feridas da alma, as feridas que estão lá dentro no teu coração. Deus essa noite vai curar os enfermos, curar, sarar as feridas da alma. Creia nisso, em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Cristo, naquele que venceu, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que deixou a sua glória, se tornou carne, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Ele é a própria luz, Ele é aquele que tem as chaves, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, abençoe o teu povo que está nos assistindo nessa hora, que cada um possa ser alcançado pela tua graça e pela tua misericórdia, cada um possa ser cheio do teu Espírito Santo. Que haja cura aqui nessa noite, que haja transformação, que haja livramento, que haja, Senhor, uma intervenção do teu Espírito Santo, que haja, Pai, um mover sobrenatural do teu Santo Espírito. Eu quero te pedir também, ó Pai, semana passada o Jorge fez aniversário na quarta-feira, e agora, Pai, hoje eu quero te pedir pela vida da Marli, a diaconisa Marli, que está fazendo mais um ano de vida. Ontem foi a sua filha, a Clara, e eu te peço então por essa família, que a Marli tenha muitos anos de vida na tua presença, que ela continue sendo uma mulher, sendo uma mulher virtuosa, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher, ó Deus, que ora, que busca a tua palavra, que ora com fé, que ora, ó Pai, no poder do Espírito Santo. Ó Deus, abençoe a tua serva, que ela seja boa mãe, boa filha, boa esposa, boa irmã, serva do Senhor, que ela continue sendo, ó Pai, uma mulher virtuosa para o seu marido, para a sua casa, para a sua família. Abençoe o seu esposo, que ele continue trabalhando firme no Senhor, que ele continue orando, que ele continue, ó Pai, sendo também um bom marido, um bom esposo. E abençoe a Deus a Claras, a filha desse casal, que essa família seja, ó Pai, revestida do Senhor e da sua força, e que nenhum mal chegue à sua tenda, e que nada, Pai, possa tirar o foco deles de Jesus Cristo, que nada possa, ó Pai, enfraquecer a fé deles, mas que nesta noite a fé de cada um seja aumentada, que
que o Senhor possa enchê-los com o seu poder, enchê-los com a unção do Espírito Santo. Aonde eles estiverem agora, derrama, Pai, torrentes de águas vivas sobre os teus servos, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão viajando, aqueles que estão longe, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, fracos na fé, aqueles que estão desanimados, ó Deus, eu creio que pode um milagre nessa noite acontecer. Eu creio, ó Deus, que se quisermos crer, o Senhor pode operar milagres nessa noite. E por isso nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor sopra o seu Espírito, ó Deus, sobre a tua igreja nessa noite. Que seja um tempo de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Abençoe toda a igreja. Prepara-nos, ó Deus, para a volta do culto presencial. Será, ó Deus, um tempo maravilhoso. Nós te pedimos para que, ó Deus, o Senhor se manifeste aqui nesse lugar. Deus, que haja um mover sobrenatural aqui no próximo domingo. Vidas quebrantadas, vidas, ó Pai, se prostrando aos teus pés. Vidas, ó Deus, se entregando ao Senhor Jesus. Vidas abrindo mão do seu eu e se colocando na brecha. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, que domingo seja um tempo de louvor, de adoração aqui nesse lugar. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 12. Evangelho de São Marcos. Não é o Marcos Gonçalves que está aqui nessa noite. É o Marcos, o Evangelho de Marcos, da Bíblia. Marcos 2, de 1 a 12. Amém? Então, se prepare para aquilo que Deus vai falar ao meu e ao seu coração nessa hora, ou nessa noite. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu quero repetir esse versículo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse aos paralíticos: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. E a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Meu irmão, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite algumas lições desse texto, cujo título na minha Bíblia, creio que na sua também, é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Creio que podemos extrair aqui lições preciosas para as nossas vidas. Temos algumas lições e eu gostaria de destacar apenas 3. E quero que você me acompanhe aí na leitura, quero que você me acompanhe aqui nessa live, compartilhe mais uma vez, porque creio que Deus vai falar com você nessa noite, porque já falou comigo. Eu quero introduzir esse texto dizendo que paralíticos eram comuns naquele tempo, naquela época.
as doenças. Nós temos muitas doenças hoje, mas naquela época a medicina não era tão avançada como é hoje. Não tínhamos tantas tecnologias, tantas vacinas, embora estejamos passando por um momento onde ainda não temos vacina, que é para o coronavírus. Mas se hoje nós não temos para algumas coisas, imagine naquela época. Mas certamente hoje temos muito mais recursos do que aquele tempo. Mas a Bíblia relata algumas curas, algumas histórias com paralítico. Então, nós sabemos que paralíticos eram comuns naquela época. Não havia os recursos médicos, como falamos, e para esse tipo de dificuldade, para essa situação, era somente o poder de Deus, era somente a glória do Senhor, era somente o poder divino para curar, para fazer com que um paralítico voltasse a andar, para que um cego voltasse a ver, para que um mudo falasse, para que um surdo pudesse ouvir. Somente o poder de Deus. Hoje, até conversava ontem com um casal, que são irmãos daqui, amigos, que eles são deficientes visuais, e temos também a experiência, a amizade do pastor Adélio, que ele nos conta. Nem todos os cegos hoje querem ver. Talvez tenha um ou outro que queira, mas muitos cegos já se adaptaram à sua realidade. Então eles vivem bem. E precisamos entender isso. Precisamos saber abordar, cuidar desses irmãos. Porque nem sempre as pessoas querem apenas enxergar. A pessoa quer ser amada, quer ser cuidada, quer ser respeitada, como ela é. Então temos aprendido muito com essas pessoas. E às vezes a gente dá um folheto para um cego, se esquece que ele é cego, não consegue ler. Vai evangelizar um cego, dá um folheto, como é que ele vai ler? Só se for em braille. Temos que ter atenção, irmãos, com essas coisas. Mas estou falando isso porque naquela época esse tipo de situação era comum. E somente o poder de Deus para intervir. Mas em meio a toda essa circunstância aqui do texto que nós lemos, falando a respeito do paralítico, nós temos 3 lições que queremos destacar aqui. E a primeira lição que eu gostaria que você pensasse aí comigo é fé e persistência. Essa é uma lição que eu quero que você aprenda nessa noite. Tenha fé e persistência. Estavam determinados. O texto vai dizer o seguinte, eles viram que Jesus estava dentro de uma casa. Muitos afluíram para ali, foram para lá. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Jesus pregava dentro da casa, e eram tantas pessoas que na frente da casa estava uma multidão. E o versículo 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. Eu quero dizer aqui, irmãos, que nós devemos ter fé e persistências. E ter fé e persistência nos remete a sermos determinados e não voltar atrás. Esses caras que estavam levando esse paralítico, 4 homens, levando o paralítico para ser curado por Jesus. Eles podiam chegar na frente da casa, ver aquela multidão e falar: deixa quieto, vamos embora. Outro dia a gente vem, porque agora não vai dar, tem uma multidão, a gente não vai conseguir chegar lá. Mas eles estavam determinados. Isso é fé e é persistência. Eles sabiam que se eles chegassem com aquele paralítico próximo de Jesus, Jesus ia curar. Então tenha fé e persistência também. Seja determinado, não volte atrás. Tinha uma carga de problemas, carregando o paralítico naquelas estradas cheias de pó. Eu imagino você carregar o paralítico, 4 pessoas, naquelas estradas que não eram asfaltadas, então era muita poeira. Tudo era difícil, tudo era complicado. Eles tinham todos os motivos para desistirem. Eles tinham todos os motivos para largar aquele paralítico e ir embora. Mas eles tiveram fé e foram persistentes. Eles foram determinados. Aprenda isso aí, por favor, em nome de Jesus. A estrada estava bloqueada. E eles não podiam entrar porque tinha uma multidão em frente à casa. Eles agora tinham 2 opções: voltar ou encontrar um outro caminho.
Eu acho que se fosse um de nós, espero que não, mas talvez fosse eu, se fosse você, ele teria voltado. Mas eu aprendo aqui, nesse texto, essa primeira lição: tenha fé e persistência. E glória a Deus porque eles não voltaram. Eles eram determinados. E sabe o que eles fizeram? O texto vai dizer o seguinte: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram um leito que jazia o doente. Irmãos, eles deram um jeito de subir no telhado, abrir um buraco bem onde estava Jesus e desceram o leito do paralítico. Isso é fé, isso é persistência, isso é determinação. E aí eles encontraram um caminho. Eu gostaria que essa noite você encontrasse um caminho para se aproximar de Jesus. Tenha fé, tenha persistência. Eu não sei qual é a sua situação, não sei se você está doente, não sei se você está enfermo, não sei se você está desempregado, não sei se você está desanimado, não sei se você está com depressão, não sei qual é a sua situação, mas o que eu sei é que Jesus pode transformar a sua vida. Assim como ele curou esse paralítico, ele pode curar você. Agora, perceba que esses homens que levaram o paralítico, eles tinham fé e persistência. Eles eram determinados. E podemos dizer que a fé era a fonte de tanta persistência. A fé era a fonte da persistência. Presta atenção nisso. É a certeza das coisas que se esperam. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Esses homens tinham fé, irmãos. E por isso eles eram persistentes. Eles não viam, mas eles sabiam que se chegasse perto de Jesus, Jesus ia curar. Eles tinham certeza que se eles esperassem um pouco mais, Jesus ia fazer alguma coisa. Tenha fé, tenha persistência. Você tendo fé, você vai ter persistência. A fé deles motivou a superarem os obstáculos. Você tendo fé, você vai superar todas as barreiras. Você vai passar por cima de todos os obstáculos. Você vai passar por cima dessa pandemia, do Covid. Você vai passar por cima de tudo, porque a fé remove montanhas. A fé é poderosa em Deus. A fé produz perseverança. Tiago diz, texto de Tiago, vou abrir lá. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É a fé que produz perseverança, persistência, meu irmão. É a palavra de Deus está dizendo, Tiago 1,3. Quando Jesus viu a fé deles, diz o versículo 5, Jesus operou o milagre. Nós vamos falar sobre isso aqui com detalhes. Jesus viu a fé daqueles irmãos. Deus quer ver a tua fé, meu irmão. Pede a Ele essa noite: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aumenta a minha fé. Fala isso para Jesus. Talvez tua família esteja passando por um problema conturbado. A tua família está desfacelada. A tua família está toda complicada. Tenha fé. Peça a Deus com fé, que Ele vai curar, assim como Ele curou o paralítico. Mantenha a persistência. Mateus 7, versículo 7 e 8 diz assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, e abre-ser-lhe-á. Buscai e achareis. Você precisa buscar, você precisa bater, você precisa pedir. Peça a Deus. Deus quer te dar, Deus quer aumentar a tua fé, Deus quer te abençoar, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer perdoar os teus pecados. Se você tem pecado, confesse seu pecado, em nome de Jesus. Ah, mas o meu pecado é um pecadão. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia, porém contudo, você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para te perdoar. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mantenha a fé. Tenha fé e seja persistente, seja determinado. Primeira lição que eu aprendo aqui: se a sua fé é verdadeira, você nunca vai desistir, porque você sabe que Deus nunca desiste de você. Quando você desiste, meu irmão, é porque você não tem fé. É isso mesmo que você está me ouvindo. Se você tem fé, se a sua fé é verdadeira, você não desiste, você nunca vai desistir, porque você sabe que Deus é Deus, e ponto final. Você sabe que Deus não desiste de você. Então, se você tem fé, você não desiste. A fé sem ação é morta. Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Tenha fé, ore, profetize, creia na palavra. E eu quero terminar essa primeira lição dizendo o seguinte: alguém, que eu não sei quem foi, mas eu vi essa frase, diz assim, ó: vencedores nunca desistem, mas desistentes nunca vencem. Vencedores nunca desistem. Deu para entender? Vencedor nunca desiste. Agora, desistente nunca vence. Isso é uma grande verdade que você precisa saber. Quem desiste nunca vence. Agora, vencedores nunca desistem. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. A palavra de Deus diz isso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Segunda lição que eu quero trabalhar aqui com você nesse texto. A primeira lição é que você deve ter fé e ser persistente. A segunda lição é que você deve pedir perdão pelos seus pecados e deve perdoar as pessoas. Por que você está falando isso? Jesus não foi direto na cura do paralítico. Perceba no versículo 5. Por que Jesus não vai direto na cura? Jesus podia curar ele na hora, mas não foi a primeira coisa que Jesus fez. Sabe por quê? Porque ele queria deixar claro que o maior sofrimento do homem não é estar enfermo, não é estar doente. Esse não é o maior sofrimento do homem. O maior sofrimento do homem, meu irmão, é estar separado de Deus. E o pecado é que faz separação entre nós e nosso Deus. A primeira coisa que Jesus estava preocupado, porque era o mais importante, não era curar. Então creia nisso, você que está doente, você que tem um parente doente, você que tem um irmão doente, você que tem alguém no hospital, você que tem alguém que está no leito de morte. O mais importante não é a cura, mas é o perdão dos pecados, é você estar próximo de Deus, é você estar com o Senhor. Esse é o mais importante. E Jesus foi direto ao ponto, aquilo que era mais importante. Jesus não curou o paralítico direto. Ele primeiro: perdoados estão os teus pecados, diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus viu a fé de quem, irmãos? Jesus viu a fé dos amigos, dos 4 homens. Não é a fé do paralítico. Dá para me entender? Vendo-lhes a fé dos homens, não do paralítico. Jesus disse ao paralítico. Jesus viu a fé dos homens, e disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados nessa noite, mas é preciso que você confesse. E nós vamos orar aqui com fé, e eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida. O perdão, aliás, o pecado não é a fonte da doença ou das doenças, mas o perdão do pecado traz a cura física. Eu quero falar aqui para você que tem mágoa, você que tem raiva de alguém, você que não perdoou seu pai, não perdoou sua mãe, você que não perdoa seus amigos, você que não perdoa seu irmão, a sua irmã, você que vive arrumando confusão, você que briga o tempo todo e não tem coragem de se arrepender, de pedir perdão. O perdão, ele pode curar a sua alma. O perdão, ele pode transformar a sua vida. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mas o perdão cura, o perdão aproxima. Então é isso que Jesus estava preocupado com aquele paralítico. Primeiro, que ele fosse perdoado e se perdoasse. E aí sim, depois Deus ia operar milagres na vida dele.
Só Jesus pode perdoar os pecados. Religiões, costumes e rituais não curam. Tem muita gente indo atrás de rituais, tem muita gente indo atrás de amuleto, tem muita gente ainda atrás de templos, de coisas, fazendo macumba, fazendo simpatia, fazendo tanta coisa. Isso não cura, irmãos. Só te leva a pecar mais ainda. Só leva você para se enrolar mais ainda. Quem cura é Deus. Quem perdoa é Deus. E é Ele que quer perdoar você nessa noite. Não sou eu, não. É Jesus que perdoa os nossos pecados. Jesus tem toda a autoridade. Mateus 28, 18, 19. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Humilhe-se na presença de Deus. Arrependa-se e reconheça a sua necessidade. Aqueles amigos do paralítico e o paralítico, eles sabiam que Jesus era o único que podia salvar, era o único que podia transformar a vida daquele paralítico. Então se arrependa, peça perdão, se volte para Deus, em nome de Jesus. Outra questão. Primeiro é que devemos ter fé e persistência. Segundo, devemos perdoar ou pedir perdão pelos nossos pecados. E terceiro, devemos obedecer a ordem de Jesus. Olha o que aconteceu no versículo 11 e no versículo 12. Essa é a terceira e última lição que eu vou tirar desse texto aqui. A primeira é que eu devo ter fé e persistência. A segunda é que eu devo pedir perdão pelos meus pecados e perdoar. E a terceira é que eu devo obedecer a ordem de Jesus. Nós devemos obedecer a ordem de Jesus. Amém? Está me ouvindo? Dá um glória a Deus aí. Obedeça. Seja um servo obediente. Aliás, essa é uma das características do discípulo. A primeira é oração, amor. Obediência é a terceira. E a quarta, que eu não estou lembrando, é submissão. Seja submisso, seja obediente, seja amoroso. E tenha uma vida de oração. Então, obediência à ordem de Jesus. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Eu te mando, disse Jesus. Depois de Jesus ter perdoado o pecado daquele paralítico. Perdoados estão também. Ele disse, eu te mando. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. E no mesmo instante, Jesus mandou, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo instante, ou seja, ele obedeceu imediatamente. A verdade ou a verdadeira fé exige ação de obediência. Você diz que tem fé, mas não obedece. Você diz que tem fé, mas não ora. Você diz que tem fé, mas não lê a Bíblia. Você diz que tem fé, mas não crê. Seja obediente, creia, leia a palavra, ore, busque, invoque ao Senhor. Para muitos a fala de Jesus foi dura, mas para o paralítico, ele não fez qualquer pergunta, ele não retrucou, ele não ficou questionando, mas para quê? Ele imediatamente obedeceu à voz do Senhor, e ele saiu andando, e o milagre aconteceu, porque ele obedeceu, porque ele creu, porque ele teve fé, porque ele foi perdoado, e ele recebeu o perdão dos seus pecados. O paralítico fez a parte dele, o paralítico fez a parte dele, o doente fez a parte dele. Os amigos do paralítico fez a parte deles, carregando. Deus fez a parte dele, curou, perdoou. E finalmente, ele fez a parte dele. E a conclusão que eu chego aqui, irmãos, é que este é o momento de você dar o passo à frente, com fé. Quero concluir aqui dizendo, dê um passo à frente. Eu quero orar por você agora, coloca a sua mão no seu coração. Você quer que o Senhor aumente a sua fé? Quer que o Senhor te dê fé
Talvez você fale, olha, eu perdi totalmente a minha fé. Eu quero orar por você. Assim como aqueles amigos levaram o paralítico para encontrar Jesus, eu quero ser aqueles amigos para orar por você, para você ter um encontro com Jesus. Este é o momento de você dar um passo de fé. Então, se você está aí na sua casa e puder, se levante e ore comigo. Nós vamos orar, porque pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Não há o que temer. Eu estou fazendo a minha parte aqui agora. E qual é a minha parte? Você pode perguntar, eu estou pregando a palavra. Eu estou falando para você o que Jesus mandou eu falar, de acordo com a palavra dele. Tenha fé, seja persistente, determinado, aceite o perdão de Deus, seja perdoado e obedeça a voz de comando de Jesus. Então eu estou fazendo a minha parte. A minha parte é falar para você de acordo com a palavra. Deus já cumpriu a parte dele, ele já te perdoou. Deus já te perdoou, ele enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já fez a parte dele, irmãos. Agora falta só você fazer a sua parte, dando um passo de fé e obediência. Vamos orar? Eu quero orar por você que quer ter fé, que quer ser curado como esse paralítico foi. Mas antes que, pode me dar aqui os pedidos, Marcos? Deixa aqui comigo. Obrigado. Tem uns aqui já. Tem vários pedidos de oração aqui. 1, 2, amém. Vamos orar. Eu quero orar por você. Jesus já nos perdoou. Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas isso precisa se materializar. Mas para isso se materializar, você precisa dar um passo de fé e obediência. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Vamos orar. Eu vou orar aqui pelo Naldo, que não passou bem essa noite. Vou orar pela Irineuda, que pede oração pela Elisa. A Elisa, que é mãe do Benjamin. Pela amiga dela chamada Margarida. Vamos orar por ela. Pulmões comprometidos. A Margarida está com os pulmões comprometidos. Orar pela minha mãe. Pelo Flávio e a sua esposa. E pela minha avó, Dona Penha. Minha avó tem 93 anos, se eu não me engano. 92 ou 93. Está lá em Pernambuco, firme e forte. Vamos orar para que ela permaneça de pé. Vamos orar pela mãe da Vanessa, Dona Maria. Que Deus possa também fortalecer a sua saúde. Mas eu quero orar por você também. Eu quero orar para Deus. Eu não vou orar para Deus te curar agora. Eu vou orar para Deus te perdoar e aumentar a sua fé. A cura é consequência de uma vida cheia de fé. A cura é consequência de uma vida obediente. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Senhor, Pai, eu quero orar em nome de Jesus agora, pedindo, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada lar que está nos assistindo agora, cada pessoa que está nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, entra com teu poder, aumenta a fé, perdoa os pecados, ó Pai. Visita as famílias, visita os lares agora, Pai. Vai em todos os lugares, Senhor. Envia os teus anjos guerreiros. Coloca o teu Espírito Santo, Pai, para convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Em nome de Jesus. Visita o Naldo, Pai, que passou mal nessa noite. Ó Deus, prepara, Senhor. Prepara, Deus, um novo tempo para o Naldo, Pai. Uma nova vida, cheia do teu Espírito, com fé e persistência, com os seus pecados perdoados, uma vida obediente ao Senhor Jesus. Abençoe, Pai, o Valdeci e o Everaldo, que estão com Covid, precisam ser curados. Mas antes da cura, eu te peço, Pai, perdoe os seus pecados, que eles se convertam ao Senhor, não à igreja, a instituições, não, que eles se convertam a Jesus, que eles sirvam ao Senhor, que eles confiem em Deus em primeiro lugar.
perdoa os pecados, e depois opera maravilhas, como foi no paralítico. Meu Deus, abençoe a minha avó, o meu irmão também. Em primeiro lugar, Pai, eu peço pela vida do Flávio e da sua esposa. Eu não peço que o Senhor cure nesse momento, eu peço que o Senhor perdoe os seus pecados, que ele se volte para o Senhor, se arrependa e tenha, Pai, um encontro com Jesus. Essa é a minha oração, porque se ele estiver com o Senhor, tudo que acontecer com ele estará bom, porque o Senhor vai estar no comando. Eu creio. Abençoe a minha mãe, restaure sua saúde, a minha avó também, fortaleça ela, em nome de Jesus. 93 anos, firme. Ela é tua serva, ela é crente no Senhor Jesus, e eu louvo a Deus por isso. Sei, ó Deus, que o Senhor está guardando ela, sei que o Senhor está cuidando dela, e por isso fico em paz no meu coração. Cuida da minha mãe, cuida da minha avó, cuida, Senhor, do Naldo também, que eu possa ter um encontro com ele nessa semana, e ali eu possa orar por ele, ali eu possa ministrar, ó Deus, o poder do nome de Jesus. Eu quero ministrar a cura, eu quero ministrar, ó Pai, um novo tempo, eu quero ministrar sobre a vida do Naldo, Pai, ó Deus, uma renovação espiritual, que o Teu Espírito Santo possa descer sobre ele, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que ele possa sentir a Tua presença, em nome de Jesus. Prepara, Deus, esse encontro, porque, ó Deus, eu quero estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer na vida do Teu servo, em nome de Jesus. Cura ele, perdoa os pecados dele, em nome de Jesus. Que ele se levante, que ele, ó Deus, entenda que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Margarida, pela Elisa. Ó Deus, os pulmões da Margarida estão comprometidos. Perdoa os pecados dela. Perdoa, Pai, que ela tenha um encontro com Jesus. Eu não oro primeiramente pela cura, mas eu oro para que ela tenha um encontro com o Senhor. E eu, Pai, depois desse encontro, eu tenho certeza que os milagres serão derramados, em nome de Jesus. Pai, visita a Elisa. Eu não oro, Pai, pela cura, eu oro para que ela se arrependa dos seus pecados, para que ela seja perdoada pelo Senhor, para que ela tenha um encontro com Jesus, para que ela se prostre diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque assim, ó Deus, a glória do Senhor vai se manifestar. Ó Deus, os seus pecados serão perdoados, a cura será derramada e o nome de Jesus será glorificado. Visita Elisa agora, o seu filho Benjamim, visita o seu esposo Manuel, em nome de Jesus. Visita essa família, Pai, com o Teu poder, que eles creiam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor é o Deus que perdoa os pecados até a terceira e quarta geração. Oh Deus, o Senhor perdoa pecados. Vem perdoar os nossos pecados nessa noite. Eu quero ser perdoado, eu quero ser lavado no sangue do Cordeiro. Eu quero ficar mais alvo que a neve. Oh meu Deus, o Senhor morreu, o Senhor se sacrificou naquela cruz por minha causa, por nossa causa. E eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão porque às vezes sou, ó Deus, negligente. Te peço perdão porque às vezes eu sou, ó Pai, falho. Às vezes, ó Pai, eu sou infiel. Tenha misericórdia da minha vida. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Todos digamos amém. Que Deus abençoe. Meu irmão, creia que os seus pecados estão perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Creia que Deus vai derramar cura sobre a sua vida. Creia e tenha fé e persistência. Seja determinado. Seja obediente e confie no Senhor Jesus. Quando Ele mandar você fazer uma coisa, faça. Não duvide, apenas creia. Faça como o paralítico. Que Deus te abençoe. Compartilha, entra no canal do YouTube, se inscreve lá. Em tempo eu gostaria de pedir para você. Nós compramos uma mesa digital nova.
Deus tem nos abençoado. Compramos pela fé. Se você puder contribuir para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento, a nossa transmissão, eu peço a sua ajuda, a sua doação. Chame inbox que a gente compartilha com você os dados da igreja. Então, temos aqui ousado no Senhor. Estamos ousando no Espírito, para que o reino de Deus avance. E você faz parte disso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.